Oi, eu sou a Raquel, você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Eu estou fazendo os caminhos Santiago de Compostela. Eu iniciei na Alemanha, fiz Luxemburgo, passei por Luxemburgo e estou fazendo a França. Hoje eu não estou nos caminhos Santiago de Compostela. Hoje eu estou no meu cantinho de meditação. E o vídeo de hoje é para falar de meditação. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida! Foi brincadeira, não é sobre esse assunto. Até se alguém quiser saber quais as meditações que eu uso no caminho e se me faz bem, o porquê que eu faço meditações no caminho, deixem ali um comentário pedindo mais sobre o assunto. Eu faria com muito prazer, porque é algo muito bom que me faz muito bem. Então faria um vídeo especial sobre meditação nos caminhos Santiago de Compostela, tá bom? Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje é para contar um pouquinho para vocês os aplicativos que eu estou usando. Bom, sobre os aplicativos, vale lembrar, gente, eu não sou aquela pessoa tecnológica. Então, eu sofro bastante com isso, não nasci para isso. Então, eu pego as coisas mais fáceis para mim e não sou a pessoa adequada para explicar sobre como funciona e tudo mais, né? De verdade, eu só vou mostrar o que eu estou usando e o que funcionou para mim, aquela pessoa que não manja do tema. Mas, como teve gente que pediu, então eu tô fazendo vídeo para isso, tá bom, gente? O aplicativo que eu uso é o Komoot. Gente, ele é muito bom para mim planejar as minhas etapas, porque eu coloco lá o lugar que eu quero, que eu inicio até o lugar que eu vou chegar, e ele me dá mais ou menos tudo, qual tipo de estrada que eu vou pegar, se eu vou pegar caminho asfaltado, se eu vou pegar montanha, as altitudes. É muito bom para isso. Eu uso muito o Komoot. E ele deixa tudo registrado, o caminho que eu fiz. Então eu tenho todos os registros de todos os caminhos, a quilometragem, o tempo que eu levei para percorrer o caminho, o mapa mostrando todos os lugares que eu passei. Então ele ajuda muito mesmo. Esse é o meu queridinho. Eu não gosto de fazer o caminho através dele. Por quê? Eu tenho meu queridinho Windy. Por que que ele é tão bom para mim? Eu amo ele, porque ele facilitou muito a minha vida. Porque ele tem os caminhos de... Ele é um aplicativo usado para parapentistas, né? É muito usado porque você vê a previsão do tempo, você vê a velocidade do vento, várias informações legais. Olha, eu recomendo baixar esse app porque ele, para quem tá fazendo o caminho, gente, na verdade eu uso ele o caminho inteiro, mas eu uso ele também antes, porque quando eu quero também organizar minhas etapas, eu vou lá, eu coloco do ponto A até no ponto, eu coloco lá o ponto A. E eu aproximo e eu consigo calcular a quilometragem que eu vou fazer. Por que que eu consigo isso? Ele tem essa possibilidade e ele mostra certinho o caminho de Santiago de Compostela. Depois que eu baixei esse app, nossa, facilitou a minha vida muito, porque quando não tem sinalização, que eu não encontro sinalização, eu vou no aplicativo e tá lá o meu caminho Santiago certinho, gente.
Ele também não só tem o Caminho de Santiago, como ele também tem os caminhos de ciclista, né? Onde você pode também... Tem várias coisas assim incríveis nele. Eu recomendo para quem for fazer a caminhada, para quem for fazer esse caminho, ele é perfeito para isso, gente. Perfeito mesmo. Graças a Deus eu tenho ele, porque ele eu acho que é um item que eu não posso ficar sem. Até a partir de Le Puy-en-Velay, eu não tenho mais o Caminho de Santiago anotado, mas ele está em vermelho e dá para entender perfeitamente, porque está escrito o nome do caminho. Então, gente, por favor, quem for fazer o caminho, não deixe de baixar esse aplicativo. Ele vai ajudar vocês demais da conta. Para traduzir, meu Deus, como me ajudou esse aplicativo. Ele tá em alemão, mas eu vou colocar para vocês em português. E ele facilitou muito a minha vida pelo fato que eu clicava, falava o que eu queria falar, já saía a tradução do outro lado e a pessoa podia já clicar. Nós podemos nos comunicar muito melhor assim, dessa maneira, ficou muito legal. Uma diquinha só, quando for falar no tradutor, fale pausadamente e um texto assim curto, não começa a falar, que senão não vai traduzir legal. Oi, eu sou uma peregrina a caminho de Santiago de Compostela. Eu procuro um lugar aqui para dormir. Salut, je suis sur Pérégrina sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Je cherche un endroit ici pour dormir. Tá, então tem aquela... Eu falava algumas coisas, daí deixava ele traduzir, daí a pessoa ouvia, daí falava também pausadamente, assim, detalhadamente, nada assim, de atropelar as palavras, senão também não funciona. Ele vai traduzir algo assim bem esquisito. E quando a pessoa começar a rir, pode saber que o tradutor falou alguma coisa que você não queria falar. Então, já virava um ponto assim de descontração da gente. Assim, foi muito legal usar esse aplicativo. Recomendo mesmo. Outro aplicativo que eu não deixaria de ter e que eu sempre uso, gente, é muito bom, facilita muito a vida. Eu descobri há pouco tempo. É o Google Fotos. Daí você vai lá, tira a bendita foto de um texto, principalmente nos museus. Eu sentia muita necessidade de saber o que estava escrito e era muito complicado para mim chegar no museu assim em outro lugar e daí inglês eu não consigo inglês, não sei inglês, gente. Então, se não tivesse português ou espanhol para me tentar descobrir o que estava escrito ali, ou alemão, eu ficava lá sem saber o que significava. Então, hoje em dia, quando eu faço o caminho, mesmo as placas de informações, até cardápios em restaurante, tudo, fotografo e peço pela tradução. E vem tudo assim perfeitamente para mim, facilitou muito a minha vida no caminho. Olha, eu recomendo Google Fotos, tradução, francês para o português, seja o que for, gente. Nossa, façam, ajuda muito. Eu acho que são esses aplicativos que eu uso, caso eu me lembre de outro, ou se vocês têm algum bom para me indicar, olha, já ajudaria muito. Eu já descobri esse mundo, mesmo eu não entendendo muita coisa sobre o assunto, mas eu percebi, sem eles, a minha caminhada seria muito difícil, assim, seria muito complicado eu conseguir me comunicar com as pessoas, nos museus ou nas placas de informação, saber o que está escrito ali. O meio de transporte, é muito difícil você ir lá numa plaquinha de ônibus e tentar entender o que eles
colocaram lá porque cada país tem as suas regras. É bem complicado sem os aplicativos. Então, todos esses que eu falei são para mim os mais importantes, os que eu uso sempre, e sem eles não dá. Tá bom, gente? Para os peregrinos raízes, eles não vão gostar de ouvir isso, que uma peregrina precisa de tanta parafernália para conseguir chegar até o destino, né? Chegar até Santiago, mas eu preciso sim, e eu gosto dessa facilidade porque daí eu posso aproveitar o caminho melhor, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um joinha, continuem me acompanhando. Eu preciso muito de vocês no caminho, durante a caminhada. Eu sinto que vocês estão comigo, eu sinto que eu não estou sozinha. Então, meu muito obrigada. Sou muito agradecida por cada comentário, por cada joinha, por cada... Eu sinto como se eu estivesse sendo abraçada por vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu me despeço aqui. Tchau!